Mas existe uma dúvida. Eu tenho um aluno que ele anteriormente, hoje em dia ele trabalha como cabeleireiro, ele não mexe mais com esporte, mas ele jogava bola. E ele teve uma lesão no posterior de coxa. No posterior de coxa. E nada resolvia a lesão dele e tudo. E teve um cara que pediu para ele ir no dentista para poder dar uma olhada, porque o posterior não resolvia, nada melhorava, ele quase foi profissional, não conseguiu porque a lesão não sarava. Depois que ele passou pelo dentista, depois de muitos anos, depois de ele ter parado de jogar, ele fez um tratamento lá da arcada dentária dele e depois essa lesão passou. Qual que é a relação que existe aí? Então, é muito importante a gente primeiro desmistificar um pouco de que saúde da boca, ela é isolada da saúde do corpo. Porque isso não acontece, não é uma verdade, né? A saúde da boca, na verdade, a saúde, ela tá toda conectada, né? E quando a gente pensa na saúde bucal, a gente tem no ambiente oral inúmeras bactérias que estão convivendo. Bactérias positivas para a nossa saúde, né? E bactérias também negativas e que desenvolvem patologias. Então, quando a gente tem algumas lesões no corpo que exigem a recuperação, vamos pensar que é um processo inflamatório, né, que ele está vivendo ali de forma crônica. E se a gente tem processos inflamatórios bucais também, aí a gente pode pensar em doenças periodontais, que são doenças gengivais, doenças que afetam também a porção óssea nossa na cavidade bucal, ou até mesmo a doença cárie, que é uma doença mais falada e mais comum. O nosso organismo, ele está desprendendo uma energia para estar conseguindo viver com harmonia mesmo com essas doenças presentes, né? O atleta, ele passa por um processo inflamatório o tempo todo, né? Até mesmo para as fibras musculares dele, né? Tá crescendo de tamanho, ou até mesmo para estar melhorando a desenvoltura dele na atividade acadêmica, na atividade esportiva. Sim, sim. Então, o que acontece? Se a gente não tem um tratamento odontológico e um olhar para isso, a gente tem dois processos inflamatórios acontecendo de forma concomitante. E o nosso corpo está desprendendo energia para essas duas regiões. Então, no caso dele, posterior de coxa, né? E também para uma atividade patológica. Bactérias que ele tinha na boca e que estavam desenvolvendo processos inflamatórios também. Quando a gente consegue melhorar esse processo inflamatório, a gente tira uma atenção do nosso corpo, né? A gente devolve saúde para a boca para a gente conseguir resolver um outro problema com melhor performance, né? Então, assim, se ele estivesse ainda praticando atividade física, isso consequentemente alteraria a performance dele para uma melhora. Ele conseguiria, então, melhorar o desempenho dele, né? A força que ele precisava ali naquele membro está sendo exercido. Então, o pilar da odontologia do esporte, do dentista do esporte, é justamente cuidar disso, né? Ele vai a primeira visão dele é tentar prevenir que processos patológicos de inflamação, a doença cárie, eles se instalem na boca. Mas se ele já pega um atleta que já tem esses processos, o que ele vai fazer? Ele vai tratar, né? Estabilizar a saúde desse paciente. Se já houverem sequelas, ele vai estabilizar para que elas não tenham progressão, para que ele possa, então, viver com uma saúde bucal adequada, né? E lógico, isso se altera e por isso é necessário sempre fazer aquelas consultas preventivas que qualquer pessoa tem que fazer. Mas o atleta, ele tem que ir para um dentista que tem um olhar diferenciado. Entendi. Então, seguindo a lógica, isso poderia, por exemplo, piorar algum tipo de doença que a pessoa já tem. Com certeza. Né? A gente vê muita conexão de problemas bucais relacionados a problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, né? A problemas gástricos, porque vamos pensar que a boca ela é a porta de entrada para tudo no nosso organismo. E é um ambiente extremamente contaminado. Né? Então, a gente tem o hábito também de sempre estar colocando a mão na boca, né? Levando um alimento, às vezes, que não foi bem lavado, não foi bem processado na boca também. Isso vai levando contaminação. Se a gente tem uma boca que ela está com menos saúde, ela está mais propensa ainda a receber bactérias do meio externo e criar doenças. Né? E isso tudo vai parar na nossa corrente sanguínea e vai estar ali circulando no nosso corpo. Se a gente também tem uma outra região que está mais suscetível, às vezes até uma questão genética do paciente que já tem um problema cardiovascular, um problema respiratório, essa bactéria vai se instalar aí. Então, uma coisa que teve origem lá na boca, que a porta de entrada foi lá na boca, pode se manifestar em outro lugar do corpo. Entendi. Então, muitas vezes a pessoa não sara, fazendo até tratamento de uma lesão, de alguma coisa.
Com certeza. A gente vê dentro do futebol também vários casos, né? A gente teve até o Ronaldo Fenômeno, né? Que teve que passar por alguns tratamentos odontológicos para melhorar o desempenho dele, a performance. O primeiro dentista do esporte, que tem grande representação no Brasil, ele trabalhava na seleção brasileira. Então, assim, foi justamente isso, tendo um olhar mais claro e mais individualizado para o atleta na época do futebol, para quê? Para que ele tivesse a saúde bucal estabilizada e assim pudesse melhorar a performance e o desempenho dele. Porque às vezes um atleta, ele chega no momento de competição que precisa de 100% ali nele, né? E aí tá chegando perto de um jogo muito importante. E tem um dente ali doendo, tem uma gengiva ali inflamada, tem um processo causando incômodo. Aquilo ele tá desviando a atenção dele, tá desviando a atenção do corpo dele. Então aquilo tem que ser tratado, tem que ser estabilizado. Às vezes esse atleta ele tem até que ser colocado, afastado da atividade física para estabilizar esse problema, né? Extrações de dentes de siso também são muito recorrentes, né? Que é um dente que está na região bem posterior da boca, de difícil higienização. Será que aquele dente ali não está causando um processo inflamatório crônico que está diminuindo o seu desempenho ali? Tudo tem que ser muito bem avaliado. Entendi. E como está sendo a aceitação hoje, você vendo? O pessoal está tendo mais a cabeça de estar procurando melhorar a saúde bucal? Como que você está vendo isso? O pessoal do esporte, né, no caso. Sim. A especialidade da odontologia do esporte, ela surgiu em 2016, que ela foi aceita pelo conselho. Então é algo nova recente. Ainda, né? Sim, e até mesmo esse trabalho de divulgação de nós, dentistas do esporte, é o que a gente quer fazer, para que o atleta ele tenha consciência. Porque geralmente o que o atleta busca? Primeira coisa, ele vai buscar um treinamento, um treinador. Depois ele vai pensar na nutrição. Sim. O médico é uma terceira opção. Depois, mais ainda, que é o dentista. O que a gente quer trazer, né? A gente quer trazer essa conexão entre as especialidades para que tanto a medicina quanto a odontologia não sejam as últimas opções a serem buscadas. Porque às vezes a gente pensa demais no corpo, né? Na melhora da performance e esquece que antes da performance precisa da saúde. E é a saúde que vai te garantir essa performance. Não, é uma fala que a gente está... Acho que desde o primeiro podcast a gente está usando esse termo, né? O esporte de alto rendimento, a gente sabe que ele não é sinônimo de saúde, porém, ele exige saúde. Sim. Então, o que eu quero dizer, quando eu falo isso, quando o Wilson cita isso, não significa que você vai entrar para o alto rendimento, você vai negligenciar a sua saúde. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Significa que se você quer permanecer no alto rendimento, com um bom rendimento ali, com uma boa performance, você tem que cuidar da sua saúde, até porque de alto rendimento a gente não vive sempre. Sim. Sim. O corpo ele tem um prazo de validade ali. Tem um processo. Para a pessoa chegar, né, a alta performance, ela tem todo um preparo, tem todo um processo. E é o que a gente fala muito no esporte do endurance. Né? O esporte do endurance é aquele que ele tem que ter, às vezes, pode ser uma intensidade moderada ou leve, duração longa e contínua. Né? Então, muitas vezes, é um esporte que precisa de muito preparo antes. E a parte dessa questão da prevenção, né, na parte da medicina, né, fazer exames laboratoriais. Então, o paciente muitas vezes passa pela gente na nutrição e, tipo assim, ele já está no nível de treinamento alto e quase não faz exame de sangue. Então, ele não sabe como que está mesmo a saúde dele, né? Por quê? Por exemplo, nós corredores, né, a gente pode ter um déficit ali por exemplo, de ferro. A gente pode ter alterações importantes e a gente não tem sintoma. Mas quando que vai começar a ter sintomas? Quando começa a ter o desempenho. Né? Então, por exemplo, vai fazer provas, ou um próprio treino, às vezes passa um treino lá, um intervalado, né? Que qual é um pouco mais forte, qual é um pouco mais fraco. Mas a pessoa parece que não está conseguindo nem separar as coisas, não consegue ter esse rendimento. Muitas vezes pode ser por conta disso. Né? Sim. Ele pode estar doente e nem imagina que esteja. Onde a gente tem que começar com suplementação, muitas vezes encaminhar para o médico, aí já não entra como prevenção, aí já tem que fazer um tratamento. Com certeza. Né? Mas antes prevenir, né? Do que remediar, né? E essa questão que ela falou de inflamação, a gente sabe, a gente tem microbiota no corpo inteiro, né? Então, a gente esquece disso, que a gente tem as bactérias boas, porém, nós estamos em um ambiente hoje que é muito fácil da gente ficar doente, né? Por conta do nível de estresse, que é muito aumentado. Hoje pode contar no dedo quem não é ansioso, quem não é estressado, né? Não, hoje tudo é TDAH. Tudo, exatamente. Eu até estava discutindo um pouco, né? Infelizmente, eu acho que tem que ter uma normalização de se falar de ansiedade, de doenças emocionais, né? Tudo, de transtornos. Mas está naturalizando muito. E a naturalização, isso é perigosa. Porque é algo que não está vinculado à saúde.
falar, né, trazer informação para a sociedade do que de que está acontecendo com mais recorrência, principalmente no pós-pandemia, que a gente teve um olhar mais profundo para nós mesmos, né, tanto na prática da atividade física, a gente se conhecer mais o nosso corpo, mas naturalizar não, né, porque é um processo que ele está saindo da área da saúde, então ele precisa ser tratado, a gente precisa de profissionais capacitados para isso. Né? E o atleta, quando a gente pensa na alta performance, no alto desempenho ali, o tempo todo ele está imunossuprimido, ele está se levando a níveis altíssimos de estresse, de atividade física. Então, estar imunossuprimido, você está muito mais suscetível a inflamações, a infecções no corpo todo. Porque o nosso corpo ele não foi feito para estar ali, né? A gente que criou esse tipo vamos dizer assim, esse tipo de ambiente. Porque a gente tira o nosso corpo do nosso ecossistema, né? Sim. O ecossistema nosso é a homeostase. Sim. A gente está dentro de normalidade. Né? Sim. Lógico, o estresse metabólico ele ajuda em muita coisa, só que o alto rendimento ele é demais, ele é demais. Então, realmente, a gente precisa estar falando mais dessas questões psicológicas, não romantizando o que está acontecendo com obesidade, o que está acontecendo com esse negócio de aceite do seu corpo, o que está acontecendo na nossa área, né, que o pessoal está romantizando o uso de anabolizante de um jeito assim, fora de base. Tá? Aqui a gente fala abertamente de anabolizante sim, para trazer informação, mas não romantizando, não fazendo apologia. Cara. Entendeu? Então, cara, tá com algum problema psicológico, tá com algum problema de saúde, vamos procurar profissionais aí. E capacitados, especializados, né? Eu acho que realmente vão suprir ali, né? Porque o profissional, quando ele tem esse olhar de capacitação, especialização, quando não é da área dele, ele vai referenciar o tratamento. E referenciar é uma forma de tratar. Né? Eu falo que é um tratamento também. Você está enviando aquele paciente para uma pessoa que sabe olhar aquilo com um olhar mais profundo. Com certeza. É o primeiro passo assim, na área da saúde. Cada um trabalhar ali na sua área de expertise mesmo. Com certeza.